Então, ministro, a gente estava falando da questão da criatividade jurisprudencial e porque nós, sua entrevista para nós é muito rica, porque o senhor foi um ministro supremo que trabalhou com os dois contextos constitucionais, com o contexto 88 e com o contexto anterior. O senhor podia falar para a gente um pouco como o senhor vê, como foi trabalhar com esses dois contextos, o que mudou, o que não mudou, no cotidiano do trabalho de um ministro supremo? Eu confesso que não tive muita dificuldade por uma razão. Porque eu fui privatista. Cheguei no Supremo, virei publicista. E como privatista e publicista, tanto fazia que houvesse apenas questões em matéria de direito público, como houvesse questões em matéria de direito privado. Eu confesso que preferia a primeira. A primeira porque... Não, direito privado. Direito privado e direito público, os dois juntos. Direito público no sentido de direito de normas constitucionais ou inconstitucionais. Mas é uma questão de gosto. Isso. Fazendo uma retrospectiva, qual ou quais o senhor diria que foram os momentos mais marcantes na sua atuação como ministro? Olha, eu confesso que eu nunca fiz uma análise dessa natureza. Porque eu sempre por pura provocação, se eu pedisse para fazer agora, o que sairia, assim, puxando pela memória aqui rapidamente? Questões de natureza. Algumas questões de natureza, principalmente, natureza de direito privado e direito público. Mas não é fácil a gente chegar e puxar pela memória depois de 10 anos aposentado e tendo passado 27 anos no tribunal, não é muito fácil a gente... Verdade. Casos que mais marcaram o senhor? Algum caso que o senhor tenha atuado, dos muitos que o senhor atuou, dos muitos que o senhor foi relator, teve algum que, em especial... Em especial, alguns casos. Direito privado. Foi o problema de uma questão entre o jumbo, entre o disco e o pão de açúcar. Uma questão sobre tratativas em contrato. Foi uma questão altamente importante e que até hoje muitos professores ainda indicam como modelo para discussão desse problema das chamadas tratativas completas ou tratativas incompletas. Matéria de direito público, aquela do direito... A matéria de direito público é de várias questões. A que me chamou mais a atenção foi aquela que eu acabei de falar aos senhores, do direito local, em que copia norma constitucional. Portanto, a norma constitucional estadual copiando a norma constitucional federal, fazendo com que a decisão da norma estadual constitucional seja diferente daquela decisão que o Supremo dá para a mesma norma na Constituição Federal. Saber como é que se resolve isso. Isso realmente foi... A criatividade foi muito grande. Essa é em matéria de direito público. Matéria de direito público. E se a gente, a criatividade, o senhor dizendo que a criatividade foi muito grande, o senhor diria que esse foi o caso em que... Eu achei que esse é foi o caso mais importante nesse sentido. O caso mais difícil para se encontrar uma solução, sem ser uma solução... Sim, uma solução que, inclusive, de certa forma, fazia com que até então não tinha acontecido. Ou seja, de um recurso extraordinário ingressar numa ação direta de inconstitucionalidade estadual em face da Constituição Federal. O que é difícil nisso, no trabalho do ministro Supremo? Assim, talvez de jurista para jurista, se entenda muito fácil o que é. Não tenha dúvida que de direito sempre é difícil. Direito sempre é difícil. De modo que, às vezes, questões que parecem simplíssimas, a gente, quando vai fazer um estudo mais sério, aí complica. De modo que toda vez que se faz um estudo mais sério, em geral, a gente começa a suscitar hipóteses e suscitar soluções que aparentemente não estavam de início
não eram de início capazes de suscitar esses problemas. Ministro, eu fico imaginando a dificuldade, a produção de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Estou imaginando 11 dificuldades, 11 cabeças pensando naquele problema. Uma coisa é o ministro com a sua equipe, ou ele mesmo sozinho com seus pensamentos. E os outros 10? Sim, mas para isso é que existe a sessão plenária ou a sessão de turma. Porque aí o que se faz é justamente isso, é cada um sustentar o seu ponto de vista. E, consequentemente, verificar qual é o ponto de vista que é adotado pela maioria. O senhor poderia descrever para a gente como era o cotidiano desse trabalho? Do senhor com seus colegas de Supremo? Como eram essas sessões? E os senhores só se encontravam nas sessões ou não? Sim, não, podia encontrar fora das sessões, mas não... houve uma época em que havia sessões administrativas. Depois, na Constituição de 88, alguns começaram a dizer que não havia mais a possibilidade de sessão secreta. Foi Marco Aurélio. O que, a meu ver, sempre foi um erro, porque essas sessões administrativas sempre têm uma vantagem. É que esse negócio de colocar televisão em cima de tribunal, eu sempre considerei isso péssimo. O senhor se refere à TV Justiça? Como? Você está se referindo à TV Justiça? Me refiro à TV Justiça, fazendo não as informações de decisões. Chamam de edição, né? Fazendo essas edições. Mas essa transmissão ao vivo, então dá margem a isso. Começa o jornal a dizer que seu fulano de tal, começou a dizer desaforo para não sei quem. Isso eu acho muito ruim para o tribunal. Para a instituição. Para a instituição, sim, para o tribunal como instituição. Uhum. Até porque aquilo lá, para quem é do ramo, sabe perfeitamente que aquilo é natural. Essa história de dizer que o juiz é uma pedra de gelo, isso é... Juiz pedra de gelo ou é falso, ou não quer discutir as coisas, não quer, portanto, se envolver nelas. Agora, o problema de se colocar uma lâmpada em cima, aliás, uma lâmpada não, colocar um aparelho de retransmissão com referência a um tribunal, aí o que acontece é isso. O que acontece é aquilo que pode ser dito em 10 palavras, geralmente você vai dizer em 10.000 palavras para demonstrar que realmente estudou. Por outro lado, se sente sempre como um ator de representação. As caras e bocas. Realmente. Eu acho, sempre achei. Marco Aurélio, inclusive, brincou uma vez comigo, quando ele disse: mas Marco Aurélio, você não levou isso para os colegas no plenário? Eu disse: não levei por uma razão muito simples, sabia que todo mundo era contra. De modo que essa coisa... Nessas sessões administrativas, quando elas ainda existiam, a possibilidade de mudança, né, da concepção ou do voto que estava sendo construído de um colega, era fácil? Não, geralmente essas sessões administrativas diziam respeito a questões anteriores à discussão em plenário. Depois da discussão em plenário, não tinha muita razão de se fazer uma sessão administrativa para quê? Uhum. Então, como eu sou uma cientista política, então, assim, é por ignorância, no sentido de ignorar mesmo como funciona. Então, a minha pergunta é, na hora que, mesmo ou no plenário, ou nas sessões que antecedem a ida ao plenário, se havia possibilidade, e se isso era recorrente, de mudanças na construção do voto. Ou seja, eu estou com uma ideia já que eu venho construindo. Isso depende da questão. Da pessoa, né? Da pessoa. A pessoa, claro, porque se o sujeito se convence, uma de duas, ou ele já manifestou uma opinião e não quer voltar atrás, ou então ele se convence e muda. Essa coisa é... Então, tanto uma e tinha coisa os dois quanto... tipos? O senhor tinha os dois tipos como colegas? Os dois tipos? O que Isso se convence, o que não se convence, é muito difícil eu dizer isso, porque dizer que os dois tipos, eu posso dizer, é muito difícil, por tendo em vista justamente essa circunstância de que isso é muito pessoal.
Entendo. É muito pessoal para efeito de saber se o sujeito invariavelmente segue aquilo. De modo que é muito relativo. Mas então o momento do debate também era um momento realmente Não, que momento, estavam geralmente essas sessões administrativas era justamente para não haver grandes debates. Ah, tá. Normalmente era assim, né? Para não haver. Agora, também às vezes podia haver. Podia haver porque ninguém estava obrigado a seguir exatamente o que tinha sido deliberado antes. Deliberado, no modo de dizer, o que tinha sido aventado antes. Sim, entendo. No período, nesse primeiro momento, antes de 88, da Constituição de 88, o senhor considera que o Supremo tratou de alguma ou algumas questões que eram realmente muito relevantes? O senhor destacaria alguma delas? No período ali da redemocratização, o senhor entra em 75, o Geisel começa um momento de abertura, o Supremo passa a ter um papel, como as outras instituições também, você vai redemocratizando. Nesse período, que pós-88, a gente vê o Supremo muito na mídia, né? Como tratando de questões muito importantes. E antes, e um pouco a gente queria um pouco que trazer também antes, ou seja, quais foram as questões ali no final dos 70, no início dos 80? O que acontece é que o tribunal, quando não havia esse problema da televisão, sim, era uma corte muito mais fechada no sentido fechada nesse sentido, no sentido de não ser tão aberta ao público. Uhum. Enquanto que hoje o que está acontecendo é isso. Tanto que a maior sessão que nós tivemos nos meus 27 anos nos meus 27 anos e 10 meses, foi a do julgamento do Collor, da ação penal do Collor, que durou uma sessão e meia. Sim. Hoje nós temos sessões aí que duram 2 meses, né? 3 meses. Mas, por exemplo, o Collor é um momento marcante em que o Supremo tem uma atuação muito importante. Mas é pós-88. É isso, eu queria saber um pouco antes de 88, se o senhor destacaria o Supremo atuando em alguma questão, não necessariamente só o senhor, mas a instituição como um todo, tendo atuado em alguma questão muito importante, ou algumas. Antigamente, os atos institucionais retiravam da apreciação do tribunal muitas questões. Sim. De modo que eu não me lembro assim de grandes questões institucionais. Mas não quer dizer que não houvesse. Claro. O que implica também é a minha falta de memória. Isso é muito relativo. Ministro, com relação à mídia, independente da TV Justiça e do televisionamento, das deliberações e das sessões plenárias, existia assédio, dependendo do caso, evidentemente, existia assédio de mídia, não existia? Não, o jornalista querendo saber sua opinião. Isso era algo que acontecia, talvez não todo dia, mas... Saber a minha opinião? Sobre algum caso. Os jornalistas querem saber o que pensam os ministros supremos. Mas o senhor nunca viu o meu nome na mídia para dizer que o senhor fulano de tal acha que é isso, acha que é aquilo. Eu sempre achei que juiz não deve falar. Quanto menos falar, melhor. Entendo. Tendo em vista justamente essa circunstância de que a pior coisa que há é o sujeito começar a aparecer demais na mídia. Por quê? Justamente por isso, porque o sujeito começa a dizer o que não devia dizer, ou seja, a adiantar voto. Isso é muito ruim, é muito ruim. E a lei orgânica da magistratura veda isso. Ministro, nessa transição que nos interessa bastante, justamente o período, o senhor teve um papel bastante interessante. O senhor presidiu a Assembleia Nacional Constituinte? Esse daí foi um episódio que aconteceu também por força das circunstâncias. No início de 1900, no final da minha presidência, que foi em 87, em 87 foi votada uma emenda constitucional para a convocação dos membros do Parlamento como constituintes e sob a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal na sessão inaugural e posteriormente na sessão
de eleição do presidente da Assembleia Constituinte. E foram essas duas sessões a que eu presidi. A primeira delas foi uma sessão delicada, porque foi muito delicada por uma razão, porque não fui eu que escolhi isso. Foi o discurso mais difícil da minha vida. Um discurso, sim, porque um juiz falar um discurso que devia ter um certo aspecto político, sem ser político, é uma coisa, não é muito fácil. Tanto que foi um discurso que me deu grande trabalho. E mais, houve inclusive, quem levantou isso foi o seu amigo. Sampaio. Plínio de Arruda Sampaio. Foi ele? Foi, a questão de ordem foi Plínio de Arruda Sampaio, não. Secundário do José Genuíno. Sim, mas eu digo o seguinte, mas quem declarou que eu seria a única manifestação oficial na sessão inaugural foi o Ulisses Guimarães. Foi o Ulisses. Foi o Ulisses Guimarães. E o pior é que na véspera... Não haveria nenhum outro discurso. Não haveria nenhum. E na véspera, apareceram inclusive o Genuíno, foram ao meu gabinete e disseram: ministro, nós estamos querendo que o senhor altere essa resolução para o efeito de dar 10 minutos a cada líder de partido para se pronunciar a respeito. Eu disse: eu não posso fazer isso. Não vai ser na véspera que eu vou fazer. Eu disse: não, mas se nós levantarmos os problemas, se os senhores levantarem lá, o problema será outro. Aí eu vou decidir como achar melhor. E no dia seguinte o Genuíno começou, mas eu, embora nunca tivesse presidido a sessão política, disse: bem, a pior coisa que há em matéria de sessão política é o microfone, porque o microfone dá comichão na língua do pessoal. Então, não tive dúvida, mas todos os microfones ficaram mudos, de modo que não houve nenhum microfone para a plateia que era de deputados e senadores. E eu me lembro que o Genuíno e outros fizeram questão de ordem, em altos brados, e eu tive então que fazer também em altos brados a leitura do discurso. E comecei num tom de voz e fui até o final absolutamente convencido de que não chegaria ao final, mas felizmente eu sempre tive o hábito de não ler, de não beber água, dando aula, fazendo preleções. E isso foi o que me valeu, porque não foi fácil, não foi fácil manter aquilo. Manter de acordo com aquilo que tinha sido resolvido lá pelo Ulisses Guimarães, que era o presidente da Câmara anterior, não é isso? Isso. E no dia também foi um drama, porque no dia disseram: bem, o senhor... Foi uma coisa que eu aprendi também. Pouco antes da sessão, eu reuni os líderes, porque diziam que iam levantar o problema dos biônicos, dos senadores biônicos. De eleito em 82. Eleito em 82, né? Não é biônico, é eleito em 82. 82, né? É um terço do Senado. Um terço do Senado que não tinha sido Que eleito não tinha em sido 86. eleito. É isso mesmo. Então iam levantar esse problema. E eu fui saber se iam levantar mesmo. Aí um dos líderes de partido disse: não, nós vamos levantar o problema. Agora, se o senhor também quiser, o presidente da Câmara ou do Senado tem essa vantagem. Ele dá uma decisão, acabou. Morreu, não há mais recurso. E o senhor, portanto, o senhor vai decidir, e se quiser, não há recurso nenhum. Eu digo: não, mas eu sou um democrata, eu quero recurso. Que não sou eu que vou decidir sozinho um aspecto dessa natureza, de saber se 20 e tantos ou 30 e tantos senadores são ou não são constituintes. E aí houve, então, houve vários problemas. Você estava lá. Você estava lá. Estava chegando lá. E eu sei que para mim foi um período difícil. Para a gente deixar um pouco registrado. E a mídia fazia coisas fantásticas. Quando eu cheguei em casa, minha mulher disse: sabe o que apareceu aqui? Um repórter dizendo aí numa estação de rádio. Porque houve um momento lá em que o secretário da mesa era um senador, não me lembro agora o nome dele. Era um senador que virou-se para mim e disse: ministro, o senhor precisa pôr ordem aqui nessa urna, porque está uma bagunça completa. Todo mundo formaram um círculo em torno
da urna. E aí eu disse, bem, a única solução aqui é pôr todo mundo em fila indiana. E aí o repórter disse, ministro do Supremo está tratando os deputados como se fossem alunos de colégio. Alunos de colegial. O que eu ia fazer? De modo que o Lula também, houve um momento lá em que pediu a palavra, ele disse que ele não era líder de partido, que o líder de partido era uma senhora. O líder era o Plínio de Arruda Sampaio. Era o Plínio de Arruda Sampaio. Era do PT. Foi, E ele disse, não, mas eu fui ontem fui escolhido como líder do presidente do partido. Fiquei assim meio, foi um equívoco dele. E em seguida ele disse, bem, agora tem que dar uma solução, né? Disse, mas Vossa Excelência afirma que é o líder do partido? Disse, afirmo. Disse, bem, esta presidência não pode duvidar da palavra de um deputado. Era a única saída que eu tinha. Só para a gente deixar um pouco registrado, quais eram em linhas gerais mas o seu discurso? Eu admiti o recurso. O secretário da Câmara, que era o Paulo... Faltando agora. Depois foi para o TCU. Foi para o TCU, E era muito entendido. Sabia tudo. Sabia tudo. Virou-se para mim e disse, ministro, o senhor não faça isso. Como é que o senhor vai pôr em votação agora? Os senadores vão todos eles deixar de ser constituintes, todos os biônicos, deixar de ser constituintes. Eu virei para ele, mas o senhor está esquecido de que eu conheço o país. Eu vou colocar em votação nominal e o senhor vai ver como nós vamos ganhar. Mas como? Isso é muito simples, porque a não ser quem tem absoluto radicalismo, vai votar a favor. E realmente foram 300 e poucos votos contra 100 e poucos. Porque nominal não é secreta. O problema é secreta. Secreta é perder disparado. Mas desde o momento em que chama 1 a 1, a coisa muda de figura. Assim, o senhor estava contando de como foi um pouco o momento da instalação da Assembleia Nacional Constituinte, aí só para o senhor continuar da votação dos senadores que tinham sido eleitos em 1982. O que aconteceu foi isso. Eu tive que dar a solução ao caso, declarei que pela emenda constitucional eles eram constituintes, porque a emenda constitucional não fazia nenhuma distinção, e, consequentemente, tendo em vista que havia não me recordo qual foi o líder de partido, que havia recorrido, eu admitia o recurso, agora ia submeter à votação nominal. Ao plenário. Assim, do Congresso nesse momento, né? Não era só o plenário, era o Congresso Nacional. Congresso, Câmara e Senado Câmara reunidos. E Senado juntos. Ia submeter e submeti. Submeti foi quando o secretário da Câmara disse, não faça isso. Isso aí vamos perder disparado. Eu brinquei com ele, disse, mas votação a descoberta é diferente de votação secreta. E realmente foi uma distinção, foi uma diferença de 300 e tantos a 140, mais ou menos. Além dessa questão, uma outra questão foi importante nesse momento da instalação? Essa questão foi a mais importante. Foi a mais importante. Depois foi apenas a posse do Ulisses, que foi uma coisa singela, e não houve mais. O problema maior foi esse, que durou a sessão inteira, foi uma tarde inteira por causa disso. Porque chamar a votação, são 600, as duas casas reunidas 600, são 600 e pouco. E alguma coisinha. Sim. O senhor já conhecia, nós já falamos sobre isso agora num breve intervalo, o senhor já conhecia o deputado Ulisses Guimarães? Conhecia informalmente. Eu como presidente do Supremo e ele como presidente da Câmara. Ou então, pelas notícias de jornal, de televisão, de rádio, que ele era um homem, obviamente, era um homem público no sentido de um nome que tinha projeção nacional. Sim, mas não eram amigos, né? Não. Ministro, eu queria voltar à questão da professora Cristiane, porque eu fiquei extremamente curioso. É claro que a gente pode recuperar esse documento, eu não estou perguntando se o senhor sabe de cor, mas eu fiquei extremamente curioso a respeito do seu discurso de instalação. Como que o senhor conseguiu produzir um discurso político sem ser político? O discurso foi justamente esse.
Eu comecei dizendo que instala-se hoje a Assembleia Nacional Constituinte. Depois falei na emenda constitucional, falei que há muito se encontra no pensamento jurídico o postulado de supremacia das normas fundamentais, e aí tracei o que havia sobre norma fundamental. Depois salientei que, no intervalo que me dei as duas grandes guerras mundiais, surgem diversas constituições, inclusive a de Weimar, de 1919. Depois salientei aqui que universalizou-se assim a Constituição escrita, adotada, que é, nos dias que correm, pela quase totalidade dos Estados. Aí vem aqui. Depois, aqui embaixo, de outra parte, houve a diminuição de seu significado para o homem do povo, a Constituição, que se desinteressou até de conhecê-la, o que, de certa forma, inspirou o Constituinte de Weimar a preceituar que, no término do período de escolaridade, cada aluno deveria receber um exemplar da Constituição Alemã de 1919. São candentes de verdade essas palavras de Levenstein. E aí diz: a massa do povo é suficientemente lúcida para reclamar um mínimo de justiça social e de segurança econômica. Porém, nem a mais perfeita Constituição está em situação de satisfazer essas aspirações, por mais pretensioso que possa ser o catálogo dos direitos fundamentais, econômicos e sociais. A Constituição não pode solver o abismo entre a pobreza e a riqueza. Não pode trazer comida, nem casa, nem roupa, nem educação, nem descanso, ou seja, as necessidades essenciais da vida. Vai indo aí. Depois disse que a Constituição era um instrumento. E depois, então, comecei a tratar aqui das Constituições brasileiras, analisando uma a uma. A primeira, de 1891, em que fiz uma análise da substância dessa Constituição. Depois, a de 1934, em seguida, tratei da Constituição de 1937, que foi outorgada, e da Constituição de 46 e da Emenda Constitucional número 1, que foi a chamada Constituição pós-Revolução. E aí terminei dizendo: senhores constituintes, isso daí que muita gente achou que foi eu estava dando conselho aos constituintes. Senhores constituintes, na feitura de uma Constituição as questões são múltiplas e as dificuldades várias. Resolvê-las com prudência e sabedoria é o grande desafio que se apresenta a esta, como a todas as Assembleias Constituintes. Os olhos conscientes da nação estão cravados em vós. A missão que vos aguarda é tanto mais difícil, quanto é certo que nela as virtudes pouco exaltam, porque esperadas, mas os erros, se fatais, estigmatizam. Que Deus vos ensine. Então eu diria assim. Muito bonito. Qual sensação, ministro, de estar mais uma vez compulsando seu discurso? Não, isso me deu trabalho para fazer uma análise. Aqui uma análise sem... Tanto que houve muita gente que disse: não, mas não tratou aqui do Tancredo Neves. Eu disse: nem podia tratar do Tancredo Neves, eu ia tratar do Tancredo Neves depois de morto. Sim, não tinha cabimento disso. O problema era institucional. E a posição do presidente do Supremo é uma posição delicada. Porque não pode, senão vão dizer que está favorecendo a um partido e não a outro. Daí a razão de ser delicado no discurso dessa natureza. Mas, ministro, alguma vez o senhor foi acusado de ter favorecido algum partido, alguma força política? Não, absolutamente. Não, veja bem, não estou perguntando se o senhor fez. Não, o senhor já disse não, não. Se o senhor foi acusado. Nem fui acusado. Nem tão pouco. Não, tão pouco. Tão pouco. Ministro, nós temos uma outra questão aqui, que são alguns casos em que o senhor atuou, e vão perguntar isso para todos, é claro que dependendo da época que atuou no Supremo, bom, sem prejuízo do fato que a gente pode voltar para a Assembleia Constituinte. Mas a gente poderia falar um pouquinho sobre tanto o mandado de segurança quanto a ação penal, uma impetrante e outra réu, o ex-presidente Fernando Collor de Mello? Falar sobre esse processo, como foi sua atuação nesse processo, se o senhor tem alguma memória desse processo, na verdade, um mandado de segurança e uma ação penal, não?
Duas ação ações. penal eu fui revisor da ação penal e votei pela absolvição. Relator ministro Relator é Galvão, o né? Ilmar Galvão. Eu considerei que não havia, que a Procuradoria não havia comprovado os fatos que narrara com relação aos crimes praticados pelo presidente da República. Foi uma votação de 5-3. A favor do A ex-presidente. favor do ex-presidente no sentido de absolvição. Eu votou o Ilmar, eu, o Sidney, quem mais? O Celso de Mello e houve mais um. Está me escapando agora esse último aqui. E os 3 votos foram do Veloso, do Ney e do Pertence. Quem é que havia mais lá para... O senhor se O recorda Marco porque Aurélio. só 8 votaram? Porque o Marco Aurélio estava impedido, que era primo do Collor. E faltavam 2 ministros do Supremo. Por isso é que teve que haver... Aí surgiu um problema, porque houve... Isso no mandado de segurança. Houve um empate de 4-4. E por isso houve 8 votos apenas. E aí houve uma discussão para saber se seguia a norma do habeas corpus, que um empate dava absolvição, no caso, em um empate daria a decisão favorável Para o réu? Para o réu, ou era preciso convocar, porque naquele tempo se admitia a convocação de ministros do Superior Tribunal de Justiça. Foram convocados 3, e os 3 votaram contra o requerimento favorável ao Collor. Isso foi o mandado de segurança? Isso foi no mandado de segurança. No mandado de segurança. E na ação penal, não. Na ação penal não houve. Foram 5-3. 5-3 os votos. O senhor se lembra desse processo ter tido alguma espécie de assédio de mídia? Jornalista querendo saber como é que estava, como é que não estava? Não. Pelo menos com relação a mim, nunca houve isso. O senhor foi revisor da ação penal? Revisor da ação penal, dei um voto longo, 100 e tantas páginas. Porque era a primeira vez que... E afinal, uma ação penal não é de qualquer um, é de um ex-presidente da República. Né? Era a primeira vez na história do Brasil que acontecia isso. Uhum. Nem o ex-presidente Collor chegou fora com o seu advogado, evidentemente, no momento que ele deveria falar, também não procurou os ministros, não houve nenhuma... Absoluta. Pelo menos a mim não procurou. Se procurou outro, eu não sei. Sim. Agora a mim não procurou. E falo isso com absoluta tranquilidade. Se tivesse procurado, procurou. Sim, mas claro. Aí ia me enaltecer, dizer, mas eu passei uma espinafração. Não, ninguém procurou coisa nenhuma. Legislativo também não. Nenhum senador, nenhum deputado. Entre os colegas, houve debate. Eu fico num processo, como o senhor mesmo disse, um processo que o réu é o presidente da República. Meio que rumava pela primeira vez na história do Brasil. Dessa vez não houve, tanto que não se sabia. Entre os colegas não tinha debate? Não houve. Cada um levou seu voto pronto. Foi. O senhor era incapaz de antecipar que os outros colegas iam votar. Era difícil. Claro que a gente, no meio de votação, às vezes podia entender que um era mais liberal do que o outro, mas fora daí não. Era difícil saber qual seria a solução. Tanto que havia a possibilidade de empatar. Como já havia empatado o mandado de segurança. Pergunta singela. A ideia de virem juízes convocados do STJ? Depois foi muito criticado, porque se entendeu que esses juízes não tinham jurisdição constitucional. E, portanto, não deviam ser chamados para julgar uma questão constitucional como era essa. Foi a única vez que eles foram chamados? Não, já tinham sido chamados anteriormente. Eu, no dia em que eu recebi a notícia absolutamente reservada de que o presidente da República ia indicar o meu nome para o Supremo Tribunal Federal, nesse dia houve justamente uma votação relativa a um problema não me recordo bem agora, se é um problema sobre minérios,
em que também havia empate, e foram convocados os juízes do Tribunal Federal de Recursos. Do Tribunal Federal de Recursos, que naquele tempo era Tribunal Federal de Recursos. Aliás, perdão, não é Tribunal Federal de Recursos, já era STJ. Perfeito. Já era STJ. Ministro, então, bom, não houve um assédio direto Não. da mídia, mas a mídia tem maneiras indiretas de assediar. O senhor chega na sua casa, o senhor liga os jornais, minissérie, existiu uma comoção por parte da mídia e de vários setores pela condenação do ex-presidente. Ou não havia? Não, como é que o senhor se relacionava com essa questão? Não havia dúvida nenhuma. Tanto que muita gente achava que o Supremo não teria coragem de votar pela absolvição. Isso, eu me lembro que quando eu cheguei na Faculdade de Direito de São Paulo, havia um cartaz lá, os traidores da pátria. O primeiro nome era meu. Eu tinha votado e era professor revisor, lá. Podia ser o eu era o segundo revisor, nome, né? claro. É. Mas estava lá, entre os traidores da pátria, os 5, o primeiro dos quais era eu. O senhor sentiu alguma resistência da parte de alunos jovens? Não. Nunca houve? Não. Nenhum aluno que... Não. Nem que ele perguntou em sala de aula, mas professor? Não. Absolutamente. Eu sempre fui muito reservado nessas coisas e tinha talvez uma aparência um pouco fechada. Ministro, um outro caso interessantíssimo, sobre o qual eu gostaria de ouvir sua opinião, é o famoso caso Elvanga, sobre o crime onde se discutiu o crime de racismo, as publicações do Paraná. Esse eu fiquei vencido. Esse caso foi o último, talvez o último habeas corpus que eu tenha julgado. E eu considerei, seguindo, aliás, 5 rabinos, que judeu não é raça. Seguindo quem, perdão? 5 opiniões de rabinos. Sim, eu fui ver o que alguns rabinos diziam a respeito. Você poderia nos contar com mais detalhes como foi essa sua pesquisa em relação, sobre a opinião de 5 rabinos? Como é que foi? O senhor os procurou? Os seus conhecia? Não. Isso não sei nem se foi o Jobim, mas foi um colega que me trouxe a opinião de rabinos. E essas opiniões, essas 5 opiniões, era no sentido de que judeu não é raça. Até porque, para os judeus, ser considerado raça, isso tem um aspecto até ruim, tendo em vista justamente a perseguição racial. Depois, durante a discussão, eu, portanto, sustentei isso, que era a raça branca, de acordo com que o que a Constituição dissera fora justamente tratando da raça negra. Tanto que aquele José Lourenço, que era um deputado português que se naturalizou brasileiro, quando terminou essa votação, ele declamou o navio negreiro do Castro Alves, que fora nesse sentido. E eu segui, então, aquilo que se considerava como tradicional. Raça branca, negra, amarela e vermelha. E achava que os judeus se enquadravam na primeira. Aí houve uma divergência por parte do Maurício Correia, que disse que não, que raça era uma só, era a raça humana. E aí eu disse a ele, mas se for uma só não pode haver discriminação, porque todos pertencem à mesma raça. Mas foi trazido um parecer daquele meu colega lá de São Paulo, que foi ministro das Relações Exteriores, o Celso Laffer, no sentido de que os genomas, de acordo com os genomas estudados atualmente, só havia a raça humana. E aí eu também salientei novamente, portanto, não havia discriminação. Já que todos pertenciam à mesma raça, como é que eu posso discriminar de um para o outro? Mas, afinal, perdi com 3 votos. Eu tive 2 votos que me seguiram, o do Aires e o do Marco Aurélio. E perdi justamente considerando que judeu é raça. Então o problema foi esse. E esse foi o debate? O debate foi. O problema todo era saber se o crime era prescritível ou imprescritível. Eu considerava que crime imprescritível precisa estar expresso na Constituição que é crime imprescritível.
o que já é uma excrescência, porque o crime passa 50 anos, se vai ser condenado daqui a 50 anos, não tem sentido isso. Mas entenderam que não era o caso do crime de racismo. Entenderam que era caso de crime de racismo. Porque o que acontece foi que quem impetrou o habeas corpus foi um sujeito que escreveu dizendo que não tinha havido a perseguição dos nazistas, o Holocausto, a perseguição do nazismo contra os judeus. Tanto que o Aires disse, não, mas isso daqui, em última análise, até é uma apologia em favor do povo judaico. E toda a discussão foi nesse sentido. Saber se o crime era prescritível ou era imprescritível. Agora, para isso, era preciso saber se era raça ou não era raça. Para saber se tinha sido tinha havido uma discriminação racial ou não tinha havido essa discriminação racial. Foi só isso. Então, houveram aspectos religiosos, o senhor tinha a opinião de 5 rabinos, e aspectos biológicos. Houve pareceres apresentados com é o mesmo genoma, é uma raça só. É. O senhor se lembra de mais algum peso que se jogou nessa balança, além da biologia, da religião? Não. Que eu me lembre, não. O senhor me permite fazer uma pergunta que é uma provocação? O que teve além da opinião de cada ministro? Não sei. Na definição de se judeu é raça ou não é raça? Não sei, eu pelo menos estava convencido de que dizer que raça é uma só, a raça branca, aliás, a raça humana, não há discriminação então racial. Porque obviamente ninguém pode, nenhum integrante da raça humana pode ser discriminado pelo fato de integrar a raça humana, que é a única. O senhor já viu discriminação de um só? De uma posição só? Quando só há uma raça, havia racismo. Só uma raça não pode, claro. Não é possível haver. Pode haver discriminação por outros aspectos, mas não racial. Não racial. Não é possível haver uma discriminação quando há uma raça só. Então ele não pode ser discriminado racialmente. Agora o problema foi esse. Foi esse. E eu até brinquei. Eu disse, por exemplo, meu nome é José Carlos Moreira Alves. Moreira vem de Amoreira. Isso, os judeus em Portugal, nomes de árvores. E eu então tenho papai Oliveira. Cristão Novo. Estava Cristão Novo tranquilamente. Possivelmente no século XVII seria jogado aí numa fogueira. De modo que já estou me sentindo, nessa altura, um agente da Gestapo. Porque considerar-se que eu estou contra os judeus, o problema meu não é esse. O problema meu é apenas esta circunstância. Eu acho que crime, para ser racial, é preciso que haja discriminação racial. E havendo discriminação racial, já acho até um exagero se considerar que é imprescritível. Acho um exagero, mas eu não chego nem a isso. Eu fico na primeira parte. Não há discriminação e, consequentemente, não há crime. Mas foi essa. Agora, o que levou os outros, não sei. Os votos vencedores argumentavam que não há raça, só há uma raça humana. Sim, mas qual é a discriminação de raça humana? Mas... Como é que o senhor pode discriminar o senhor e eu? Sim. Nós dois pertencemos à mesma raça, que é a raça humana, que é a única. Como é que pode ser? Sim, pode ser discriminação de outra coisa. Pode ser discriminação. Eu vou condenar. Achar que o senhor é bonito e eu sou feio, isso é outra coisa. Mas... Agora, considerar que houve discriminação racial quando há uma raça apenas, dizer que um integrante de uma raça, ele discriminou racialmente um outro integrante da mesma raça, isso é impossível. Mas isso não foi levado em grande discussão, isso não foi levado em muita discussão, porque eu só salientei isso durante a discussão. E a discussão com o Maurício inclusive, me disse, Vossa Excelência, conversou com o seu colega aí do lado e não prestou atenção no meu voto. Eu disse, não prestei por uma razão muito simples. Eu já conhecia o seu voto de antemão, que é cópia ipsis literis de um capítulo inteiro do memorial do meu colega, professor Celso Laffer. E a coisa chegou a esse ponto. Debate, poderíamos classificar de um debate quente. Sim, foi um debate quente. Sim, porque eu... Já havia TV Justiça?
Havia, mas foi quente nesse sentido de... Sim, porque perto do que tem havido, isso daí não é brincadeira. É verdade. Isso é brincadeira. Isso é brincadeira. É verdade, mas um Claro. colega seu dizia o senhor estava conversando, não ouviu o Mas isso daí isso acontece. E acontecia muito esse tipo de, vamos dizer, Acontecer, Vossa Excelência não entendeu o meu voto e tal, isso daí acontece. De modo que não se leva muito em consideração. Agora é diferente de outras coisas em que agridem frontalmente a pessoa. Dessas o senhor não chegou a presenciar enquanto em exercício no Supremo? Olha, é muito difícil, em quase 30 anos, é muito difícil a gente dizer que... Mas não pelo menos, presenciou, né? claro, é muito difícil. Mas pelo menos que eu me lembro, não. O senhor acha que nesses quase 30 anos mudou muito a forma de tratamento entre os ministros do Supremo? Olha, eu há 10 anos estou afastado. Não, um E período só confesso que esteve. afastei meu. Não, mas é que eu digo, hoje eu não tenho assim uma noção. O que acontece é o seguinte, nós tínhamos muito mais relação com ex-ministros, com ministros que não se chama de ex-ministros porque há uma lei, inclusive, que diz que continuam sendo ministros. Isso. Então, com relação antigamente havia mais uma ligação entre os da ativa e os inativos. Hoje há menos. E por outro lado também, eu depois de quase 30 anos de tribunal, eu achei melhor ficar afastado. Tanto que eu nunca compareci na minha vida a nenhum lanche embora tenha dado alguns pareceres, não seja advogado militante, provavelmente. Lanches, perdão? Sim, porque na hora do lanche antigamente se convidava. Quando vinha um ministro aposentado fora, geralmente se convidava para lanchar, porque há sempre um lanche. No meio de toda a sessão, há um lanche. O tribunal entra em recesso por alguns minutos, faz um lanche e depois volta. Então isso é uma questão, isso é uma bobagem, mas... E os ex-ministros frequentam o lanche? Frequentavam. Agora eu não sei. Agora eu não sei porque... frequentavam. Agora eu não sei porque Na eu não época tenho. do senhor frequentava. Não eram todos eles e sempre. Mas alguns Mas frequentavam. alguns sim, principalmente aqueles que vinham de fora. E quando não eram advogados de uma causa que estava em julgamento naquela sessão. Acontecia muito ex-ministros advogando no Supremo Tribunal? Relativamente. Então, o lanche... Mas se discutia direito? Se discutia os casos? Não. Só amenidades? Nesse caso, quando ele estava como advogado numa determinada questão, não se convidava, obviamente. Aí não participava do lanche? Claro. E isso era por convite, não era... Estou aposentado e quero aparecer no lanche. Não é assim, claro, né? É lógico. Você era que precisava ter o convite. É lógico. Mas isso também é questão de som menos importante. Sim. São alguns detalhes do cotidiano da corte que às vezes nos interessam, porque a gente sabe-se muito pouco, ministro. A gente sabe o que passa na mídia, o que os jornais dizem, que muitas vezes não condiz com o que os ministros pensam. A gente sabe os votos escritos, mas a gente sabe pouco sobre o cotidiano do Supremo. Então, nos momentos que não são sessão, os ministros interagiam no lanche, mas que não se falava sobre direito, não se falava sobre o processo. Havia algum momento privilegiado? Pelo menos com aqueles ministros que o senhor tinha mais proximidade, eventualmente mais amizade? Não havia. Pelo menos, minha parte, nunca houve isso. Os ministros não se frequentavam? Não, frequentar como? Frequentar, que eu digo, evidentemente aqueles por quem o senhor eventualmente poderia sentir mais amizade, uma relação fora do ambiente profissional. Não, fora do ambiente profissional, isso todo mundo tem. E dentro do ambiente? Por exemplo, estou aqui pensando como vou organizar, vou argumentar o meu voto. Não. Surge uma questão, o senhor iria absolutamente. Alguma vez foi ao gabinete? Nunca? De um outro colega?
um pouco para conversar. Eu sempre fui... Eu não tinha nem assessor que fizesse sequer relatório. Entendi. De modo que eu sempre fui absolutamente... É isso, o Jobim aí é testemunha. E nenhum ex-aluno seu, que mais tarde se tornou colega seu no Supremo, não lhe procurava para tirar dúvidas? Não. Isso podia tirar dúvidas, sabendo que eu passei uma boa parte da vida estudando latim, saber se uma expressão latina estava certa ou não estava. Com relação aos outros ministros, já sei que o senhor não fazia, mas isso o senhor alguma vez soube de outro ministro fazer? Isso eu confesso ao senhor que não. Não sabe? Não. Entendi. Até porque a gente fazer uma indagação dessa natureza fica meio... Não, às vezes você via, né? Às vezes a gente vê. É assim, eu pelo menos não presenciei nada desse particular. Ministro, com relação ao controle externo, não só o controle externo, mas o judiciário, não apenas o sistema de recursos, o sistema recursal, o sistema processual, mas o Poder Judiciário, no período que o senhor foi ministro supremo, ele sofreu profundas transformações. O Judiciário sofreu profundas transformações. O senhor se engajou mais ou menos, procurou se informar, tem opinião, tem memória de ter passado como ministro do Supremo por algumas das transformações relevantes para o Judiciário? Não, o que acontece com relação ao Supremo, o STJ está abaixo do Supremo. Sim. De modo que ele não pode estabelecer normas com relação ao Supremo. E com relação à reforma do Judiciário? Sim, o Judiciário é um problema de reformulação do Judiciário, mas aí não é competência institucional do Supremo Tribunal Federal. Aí, nesse momento, quando estava tramitando na Câmara, o senhor pegou pouco até no Senado, né? Foi. Mas mais na Câmara. O senhor não foi procurado? Não, na Câmara, com relação à Constituição, por exemplo, o Supremo fez algumas sugestões. E várias delas não foram acolhidas. De modo que... O que é natural, perfeitamente, porque quem tem competência é o Legislativo. Sim. De modo que... E aí, na reforma do Judiciário, tramitando na Câmara, o Supremo não... Que eu me lembro, assim, não... O senhor, pelo menos, não foi. Mas alguma dessas sugestões que veio do Supremo Tribunal foi de sua autoria? Sugestão de... isso eu não me lembro exatamente, isso faz tanto tempo. Isso foi em 1988, a gente pode ter sido até... Não digo que tenha sido de autoria, a redação minha, mas pode ser até que tenha aventado, mas aí é muito difícil.